Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha de ciências. Hoje nós estudaremos a unidade 15, que vai das páginas 297 a 309, iniciando a nossa apostila 4. O tema é a puberdade. Então vamos lá para a nossa rotina. Nós vamos estudar a puberdade, vocês irão assistir a videoaula. A professora fará com vocês a leitura individual das páginas 297 até a 307. Eu vou explicar os conteúdos para vocês. Nós iremos fazer praticamente todas as atividades, tirando a tarefa, tá? Vocês continuarão assistindo a videoaula. Se achar necessário em casa, poderão pausar, depois retornar para assistir. Vamos tirar as dúvidas nesses momentos assim que vocês estiverem em casa e não tenham vergonha, tá? Manda mensagem pro professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp. Não entendeu alguma coisa da videoaula? A videoaula foi muito rápida, porque é o tempo que a gente tem para fazer, não é muito extenso. Então, converse com o professor de vocês. Qualquer coisa, gente, assista mais de uma vez a videoaula, caso vocês achem necessário. Mas não deixem de fazer as atividades. Bom, então vamos lá. A puberdade. Você estudou que a puberdade faz parte do desenvolvimento do ser humano e que ocorre geralmente entre os 9 e 13 anos de idade. Nessa média, mais ou menos, tá? Nessa fase da vida, ocorre a produção de determinados hormônios que, ao preparar o organismo para a reprodução, desencadeia várias transformações no corpo. Vamos dar uma relembrada no que a gente estudou na unidade anterior, que a gente estudou o sistema endócrino. Lembra do sistema endócrino? Que ele tem as glândulas endócrinas, que são aquelas que não possuem ductos, tá? Para enviarem seus produtos para fora, então elas jogam na corrente sanguínea. Então o sistema endócrino, ele está totalmente ligado aqui à questão da puberdade, tá? Que a puberdade, ela é um momento em que o corpo do ser humano vai passar por diversas transformações que são provocadas por esses hormônios, que são aí ligados ao sistema endócrino, que são produzidos pelas glândulas. Você estudará um pouco mais sobre a ação desses hormônios que passam a atuar na puberdade. Agora, olha aqui, não podemos confundir a puberdade com a adolescência. Embora sejam processos que podem muitas vezes ocorrer em épocas simultâneas, enquanto a puberdade representa o amadurecimento biológico, a adolescência diz respeito às mudanças psicológicas e comportamentais do ser humano. A adolescência dura mais, a puberdade não. Tá? Tem gente que é adolescente durante muito tempo, né? Porque mantém aquele comportamento jovem. Ler nossa, até ontem eu era uma criança. Agora, de repente, falo e a minha voz parece a de outra pessoa. Olho para o meu corpo e parece o corpo de outra pessoa. E ainda hoje acordei com mais 3 espinhas e 4 fiapos de barba. Ninguém vai me reconhecer deste jeito. Chega, Júnior, vai se atrasar. Nem a minha própria mãe, até ontem ela me chamava de Juninho. Então aqui, mostra, né, nessa brincadeirinha aqui, mostra pra gente qual que é a diferença, o que acontece, né, o que tem de mais importante, mais visível que a gente observa entre a fase de criança e a fase de adulto, e a puberdade está lá no meio. Então o que acontece? Quando a gente chega na fase da puberdade, o que acontece? Nós estamos saindo da nossa fase da infância e caminhando para a fase adulta, tá? Então, aí que se encaixa a puberdade. A mudança no corpo, na voz, né? A gente começa a notar, a gente sente que a gente está diferente. E todos esses sentimentos que a gente tem, todas essas mudanças físicas que são causadas, elas ocorrem por conta dos hormônios. Primeiro, quais são as transformações corporais que ocorrem na puberdade mencionadas pela personagem da tirinha? Então, se a gente voltar lá, a gente vai lembrar, né? Alteração na voz, ocorrência de espinhas e o crescimento de fios da barba. Então, isso nos meninos, né? Aqui do crescimento de fios da barba. 2. Quais são as mudanças emocionais? Com o crescimento e mudanças do corpo, a personagem demonstra se sentir desconfortável e insegura. Então, o que acontece? O sentimento, né, embora a gente fale que a puberdade ela não está ligada ao comportamento da pessoa, a gente sabe que quando a gente
tá em determinados períodos da vida da gente, né, quando a gente está, que a gente chama de TPM, né, a mulher, a gente sabe que o nosso comportamento, né, o nosso psicológico se altera em função do hormônio, sim, né? Por quê? Porque a gente fica mais assim, com as emoções à flor da pele. Então, na adolescência, isso é muito mais forte do que em outras fases da nossa vida. Terceira, você conhece alguém que esteja passando por alguma das modificações retratadas na tirinha? Essa resposta ela é pessoal, tá? Você pode relembrar de um primo, de uma prima que esteja passando por essa fase. As meninas, eu acredito que sentem mais essa fase, né? Então, aí vocês coloquem aí a opinião de vocês. Tempo de mudanças. Na corrente sanguínea, determinados órgãos liberam substâncias químicas chamadas de hormônios. Lembra? Hormônios são os mensageiros químicos do organismo, que são responsáveis por regular o funcionamento do corpo. Alguns desses hormônios promovem uma série de mudanças físicas durante a puberdade. Vamos estudar algumas delas. O corpo que cresce. Você sabe que no início da puberdade, meninos e meninas têm o chamado estirão de crescimento, fazem que é um intenso aumento da estatura. A gente já estudou isso também nas unidades anteriores. Estatura diz respeito ao tamanho de uma pessoa à altura. Isso acontece porque nesse período a hipófise, que é a glândula mestra, produz grande quantidade do hormônio do crescimento, que é o GH, que a gente estudou na unidade anterior no sistema endócrino, que promove o desenvolvimento da massa muscular e o alongamento dos ossos. A hipófise, ou pituitária, é uma pequena glândula localizada sob o encéfalo na base do crânio. Aqui, ó, a localização dela, tá? Aqui tá mostrando a diferença, né, entre a estatura de uma criança para um adolescente, já se tornando ali quase adulto. Os ossos apresentam uma estrutura rígida e são compostos de tecidos vivos que mudam constantemente com intensa atividade e contínuo processo de substituição. Ou seja, quando uma célula morre, ela é substituída por outra. Isso significa que elas são formadas por células permanentemente renovadas. Durante a infância e adolescência, forma-se muito mais osso e o esqueleto cresce em tamanho e densidade, né? Então, o peso dos ossos vai aumentando. Então, aqui é a altura da criança e da menina aqui, ó. 1,20 m, 1,40 m. Atividade 1. Você já estudou que para produzir ossos saudáveis e assim mantê-los ao longo da vida, é preciso cultivar bons hábitos com especial atenção para a alimentação, a exposição à luz solar e as horas de sono. Sobre esse fato, responda as perguntas a seguir. Pessoal, aqui quando a gente coloca a resposta, quando a professora faz para vocês aqui, não é uma regra, você pode escrever com as suas palavras, tá certo? Isso é para ajudá-los nesse momento em que a gente não está tendo tanto contato. Então, vocês podem escrever de acordo com o que vocês lembrarem, com as palavras de vocês. Vamos lembrar que a aprendizagem da gente é em espiral, certo? Então, nós não começamos a ver esse conteúdo aqui agora. Então, a gente pode observar isso aqui a partir dos conteúdos que a gente foi aprendendo lá atrás. Lembra da exposição à luz solar, produção da vitamina D, ajuda a fixar o cálcio dentro do organismo, lembra, nos ossos? Então, as horas de sono são importantes para quê? Para o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento que a gente estudou lá no sistema endócrino, ele estar agindo no corpo aí da criança para que ela cresça de maneira saudável. Então, lembrando, a partir disso tudo, a gente vai responder isso aqui. Então, como deve ser a alimentação para o desenvolvimento adequado dos ossos? Deve ser rica em cálcio e pobre em fosfatos, que a gente encontra nos refrigerantes. E também tem que ser pobre em sódio, que a gente encontra no sal de cozinha. Por quê? Porque o sódio ele é conhecido por remover o cálcio dos ossos. Então, a gente não precisa só se preocupar com o sódio por conta da pressão arterial, não. A gente tem que lembrar que o sódio ele também é responsável por remover o cálcio dos ossos. Olha que coisa importante que a gente tem que lembrar. Né? Porque a gente precisa, os ossos dão uma sustentação, né, ao nosso organismo. 2. Por que a exposição ao sol é necessária para a saúde dos ossos? Lembrou a vitamina D? A exposição ao sol é necessária para a produção de vitamina D, essencial para fixar o cálcio dos ossos. 3. Explique a importância do sono no desenvolvimento do esqueleto durante a puberdade. Por que é importante? O sono, né? Deve-se ter em média 8 horas de sono por dia, pois os picos de produção do hormônio do crescimento, que é o GH,
ocorrem no período noturno durante o sono, por isso que a gente tem que dormir bem. Então, nada de ficar lá no celular, jogando, conversando com os amigos, né, ficar mexendo na internet até de madrugada e depois levantar, porque aquelas horas de sono perdida não volta, a gente não consegue repor essas horas. E a gente tem que pensar, né, e também outras coisas, outros problemas que provém daí, que são decorrentes disso, né, problema nos olhos, né, na visão. A gente tem que lembrar disso tudo, prejudica todo o seu corpo. Se você não dormir direito, você não consegue levar a sua rotina normal. Ler 2. Além dos cuidados com a alimentação, da exposição ao sol e das horas de sono, qual o papel da atividade física no processo de construção de ossos saudáveis? Escreva sua hipótese e depois confira lendo o texto a seguir. Então, essa hipótese aqui é uma resposta pessoal, tá? Então, vamos só dar uma relembrada, vamos dar uma pensada aí você na sua casa, das coisas que a gente já falou, de tudo que a gente falou, de todos os sistemas. A professora abordou aqui com vocês a importância da atividade física, né? Fora a liberação de hormônios, a gente estudou a importância para manter os músculos, né? De controle voluntário, que são os músculos esqueléticos, para a gente ter força. Então, é muito importante. Então, a partir disso, você vai formular a sua hipótese de acordo com o que você acha a respeito da construção dos ossos saudáveis aqui. Lembrando que uma musculatura forte, né? Quando a gente trabalha a musculatura, a gente faz uma atividade física, quem que a gente está protegendo? Quem que está aqui dentro? Os ossos, né? Então, a gente evita quebraduras e outros problemas. Atividade física na adolescência. De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos em que haja gasto energético, tais como tarefas domésticas, atividades de lazer e esportes. A prática regular de atividade física promove o bem-estar e traz muitos benefícios à saúde, entre eles no desenvolvimento ósseo. Pesquisas realizadas com crianças e adolescentes verificaram que a atividade física moderada e vigorosa, dos 5 aos 17 anos, promove uma melhora significativa na formação óssea do fêmur e da tíbia, lembra? Fêmur é o maior osso do corpo humano, e a tíbia é o osso aqui da parte de baixo, que fica ao lado da fíbula. Outro estudo realizado com adolescentes concluiu que qualquer tipo de atividade física praticada na adolescência trará benefícios à densidade mineral óssea, que é a DMO, na coluna lombar, e no fêmur na fase adulta. Então, o que significa aqui vigorosa, forte? Densidade mineral óssea mede a quantidade de mineral existente numa determinada área do osso. E aqui embaixo, músculos esqueléticos realizam movimentos controlados de acordo com a nossa vontade, como dos músculos dos braços e das pernas, que são chamados de músculos de controle voluntário, só para relembrar. Voluntário depende da nossa vontade, involuntário não depende, como as batidas do coração, tá? Então, esses são os músculos de controle voluntário. Então, uma interpretação de texto. Então, primeiro, qual é o tema abordado no texto? Qual que foi o tema? Atividade o quê? Física, né? Então, aborda os benefícios da prática regular de atividade física, em especial para o desenvolvimento e fortalecimento dos ossos. 2. Dê exemplos de atividades físicas que você pratica regularmente utilizando músculos esqueléticos. Você pode colocar aí da sua ideia, mas tem algumas ideias aqui, respostas possíveis. Caminhar, andar de bicicleta, patins ou skate, praticar natação, futebol, balé, handebol, basquetebol, ginástica olímpica ou outras atividades esportivas. 3. Localize na representação do esqueleto a seguir os ossos que foram citados no texto, atividade física na adolescência. Então, do que a gente falou? A gente falou desse aqui. Como chama aqui essa parte da coluna? Lombar. Como chama esse osso aqui? Maior osso do corpo humano? Fêmur. E a gente falou de um osso aqui embaixo. Qual que é ele? A tíbia. E o outro aqui é a fíbula. Né? Então, coluna lombar, fêmur e tíbia. 4. De acordo com o texto, quais os benefícios para os ossos da prática regular de atividade física na infância e na adolescência? A prática regular de atividade física na infância e na adolescência contribui para a melhor formação e para o fortalecimento dos ossos. Então, olha a importância aí. Por que é importante ter ossos saudáveis? Porque a partir deles que ocorre a sustentação do nosso organismo, né? O esqueleto sustenta todo o nosso organismo. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Eu não vou comer qualquer bobeira, eu não vou tomar um refrigerante, que ele é rico em fosfato, né? E outras coisas que meu corpo não precisa.
E eu posso tomar muito bem um suco natural que ele tem vitaminas e ele não vai retirar o quê? O cálcio dos meus ossos, do meu organismo, que é tão necessário para os meus ossos. Quando a gente for se alimentar, a gente tem que lembrar dessas coisas, viu, pessoal? A gente tem que pensar em mais saúde e menos fast food, em menos aquilo que é mais rápido. Mudança na voz. Na fase da puberdade, os ovários começam a produzir os hormônios estrogênio e progesterona nas meninas e nos meninos os testículos produzem a testosterona. Aqui nessa figura estão os ovários, o sistema reprodutor feminino. O ovário é de onde vai liberar o óvulo para a fecundação. Aqui são os testículos, onde ocorre a produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Então, os óvulos são os gametas femininos e os espermatozoides são os gametas masculinos. São as células reprodutoras, tanto dos homens quanto das mulheres. Aqui está o sistema reprodutor masculino. A ação desses hormônios desencadeia várias mudanças no corpo, inclusive a alteração na voz. Mas para entender por que isso ocorre, é preciso saber como funciona a voz humana. Como funciona a voz? Na laringe, há duas dobras de tecido chamadas pregas vocais, também conhecidas como cordas vocais. Quando tensionadas, elas fecham a laringe, com isso o ar que sai dos pulmões é forçado a passar por entre as pregas, fazendo-as vibrar e produzir o som. Assim como se a gente pegar um violão e tocar, a gente vai ter que mexer nas cordas e ele vai produzir o som. Quem exerce essa mesma função que as cordas do violão são as pregas vocais. Tá? Transformados pelos movimentos de várias estruturas como a boca, a língua e os lábios, o som dá origem à fala. Para identificar onde estão as pregas vocais, coloque a mão na garganta e fale "ah". Elas estão localizadas na região em que você sentiu vibrar. Então você pode colocar a sua mão e falar "ah", e você vai sentir vibrar. É aí que estão as pregas vocais. Bom, aqui está a cavidade nasal, a cavidade oral, a laringe, a traqueia, os bronquíolos, o diafragma que a gente estudou, né? Lá no sistema respiratório. E aqui estão as cordas vocais, aqui os brônquios e o pulmão. Aqui as cordas vocais durante a respiração, tá? Que ela se abre e durante a fala, aqui, tá? As pregas vocais se afastam ou se aproximam com a passagem do ar e produzem o som. Mas o que faz com que algumas pessoas tenham a voz mais aguda, ou seja, mais fina, e outras mais graves, mais grossa? Descubra a resposta na atividade a seguir. Você é o cientista. Como é possível obter sons mais graves ou mais agudos usando apenas os materiais relacionados abaixo? Materiais: canudinhos, tesoura de ponta arredondada. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que eu já fiz. E vocês em casa, se vocês quiserem, vocês poderão fazer também para vocês verem a diferença. Bom, então eu peguei aqui um canudinho, né? Então aqui tem um maior e um menor, assim como pediu ali. E aí eu cortei as pontinhas em formato de V invertido, aqui a ponta do canudo, dos dois canudos. E agora eu vou soprar para vocês verem a diferença do som, tá? Não sei se vai ficar, se vai dar para perceber, mas se você não conseguir, você pode tentar fazer na sua casa. É só pegar um canudinho e fazer isso que eu vou fazer. Então eu cortei, tá? As pontinhas e eu assoprei. Então, o canudinho maior, o que acontece? O ar vai passar por aqui e vai produzir um som mais grave, tá? Agora o menorzinho. Ele produz um som mais agudo, tá? Então, mais grave e mais agudo. Depois de realizar o experimento, de acordo com as sugestões de seu professor, responda: A. Como você conseguiu obter os sons graves e os agudos? Quanto mais curto o canudo, mais agudo é o som. O canudo mais longo produz um som mais grave. Então, eu cortei lá a pontinha do canudinho e, detalhe, eu assoprei na parte em que estava cortada, viu, pessoal? Senão, não dá para você perceber a diferença. A diferença, ela é pessoal.
Pessoalmente, é melhor a gente fazer, mas como a gente não tem essa condição, tem que ser dessa forma, né? Mas dá para perceber. Quem quiser fazer em casa e depois mandar para o professor de vocês, muito legal, compartilhar. Mandar a fotinha. B. Relaciona e experimenta a mudança na voz das meninas e dos meninos durante a puberdade. O que acontece no aparelho vocal para o som ficar mais grave? A primeira transformação evidente que a voz sofre ocorre na passagem da infância para a adolescente. Nos meninos, esse processo ocorre entre os 12 e 13 anos de idade, enquanto nas meninas dos 13 aos 15 anos. Isso, gente, não é uma média, tá? Porque pode acontecer em idades diferentes, cada organismo é um organismo diferente. A mudança é ocasionada por um alargamento nas pregas vocais, gerando uma voz mais grave e adulta. De maneira geral, a voz masculina é mais grave do que a voz feminina, porque os músculos vocais crescem mais nos homens do que nas mulheres. No entanto, na adolescência, o ajuste natural dos músculos pode não ocorrer e o homem ficar com a voz aguda e a mulher com uma voz mais infantilizada. Na maioria das vezes, esses dois casos podem ser resolvidos com algumas sessões fonoaudiológicas. Lembrando que a voz ela também se altera para a mulher, não tanto quanto no homem, né? Mas os hormônios, o que eles fazem na puberdade? Fazem com que as cordas vocais elas fiquem mais espessas, tá? Atividade 2. Primeiro, assinale a afirmação verdadeira, se ela é verdadeira ou falsa. Primeiro, o som da voz é produzido pela vibração do ar nas cordas vocais. É verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. 2. Apenas os meninos apresentam mudança na voz durante a puberdade. É verdadeiro ou falso isso? É falso, porque as meninas também têm modificação. Terceira, a mudança na voz durante a puberdade ocorre por ação de hormônios. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Quarto, as pregas vocais mudam de espessura durante a puberdade. Verdadeiro. Então, elas mudam, né? As pregas vocais, elas ficam mais espessas. Quinta, durante a puberdade, a laringe se torna menor. A professora falou isso alguma vez? E as cordas vocais se encurtam e engrossam e a voz fica mais grave do que na infância. Falso. Então, corrija as frases incorretas, reescrevendo-as de modo que se tornem verdadeiras. Então, segundo, as meninas também apresentam mudanças na voz, mas elas são bem menos significativas quando comparadas ao que acontece na voz dos meninos. E no quinto, durante a puberdade, a laringe se torna maior, né? Então, é o contrário aqui. E as cordas vocais se alongam e engrossam, e a voz fica mais grave do que na infância. Então, ao invés de encurtar, o que vai acontecer? Elas vão se alargar, né? Alongar. Segundo, complete as palavras cruzadas. Para auxiliá-lo nessa tarefa, observe a imagem abaixo. Então, o que eu estou vendo aqui? Lábio superior, aqui as pregas vocais, que são as cordas vocais, que é onde a gente sentiu quando a gente falou a laringe, a faringe, a epiglote e a traqueia. Então, nas linhas horizontais, vão ter dois tipos, né? As horizontais e as verticais, para a gente fazer. Eu vou passar aqui direto para a atividade e vou falando aqui com vocês. Então, primeiro, vamos lá para a parte vertical. Período do desenvolvimento humano em que o corpo é preparado para a reprodução. Então, o que é? Que período que é esse? Deixa eu colocar tudo aqui, que a gente vai... Então, é a puberdade. 2. O hormônio responsável pela mudança da voz nos meninos é a testosterona. Órgão que se situa entre a faringe e a traqueia, onde se encontram as cordas vocais. Laringe. 4. Substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea responsáveis por promover uma série de mudanças no corpo durante a puberdade. São os hormônios. E quinto, produzido quando o ar vindo dos pulmões passa pela laringe e vibra as cordas vocais. Quem é? O som. Agora vamos ver as palavrinhas que estão na horizontal. Primeiro, músculos localizados na laringe que vibram com a passagem de ar. Pregas vocais. Segundo, produzida pela vibração do ar vindo dos pulmões ao passar pelas cordas vocais e é modificada pela boca, lábios e língua. O que é? É a voz.
E terceiro, órgão do corpo humano que faz parte do sistema digestório e respiratório, além de participar da produção da voz. É a faringe que está aqui embaixo. Pessoal, para quem tem dificuldade em lembrar o que é vertical e horizontal, lembra que vertical a gente lembra de prédio, para cima, e horizontal sempre para frente. Você sabia? Nos homens, na parte da frente da garganta, é possível ver uma saliência conhecida popularmente como pomo de Adão. Trata-se de uma das cartilagens que compõem a laringe. Pela ação da testosterona, a laringe cresce e se inclina, destacando-se no pescoço. Com esse hormônio encontrado em grande quantidade no organismo masculino, essa projeção torna-se aparente apenas nos homens. Tá aqui, ó. Certo? Destaque da cartilagem, conhecida como pomo de Adão. Aqui um homem, né? Essa protuberância é localizada, olha como dá pra gente perceber, e nas mulheres não tem isso aqui, tá? Uma glândula essencial para regular uma série de funções do corpo humano que fica localizada no pescoço. Lembrando que a gente não tem, então tem algumas coisas que a gente vê bem mais aparente nos homens, né? Que aparece mais do que nas mulheres. Você conhece alguém que tem essa estrutura bem visível? Tem gente que não tem tanto, não é tão visível, né? Tem homem que ela é menos acentuada. Ah lá. Mudanças na pele. Você já estudou que a pele é formada por diversas camadas com funções diferentes. A epiderme, a derme e a hipoderme, que são as camadas da pele. Durante a puberdade, várias mudanças ocorrerão na epiderme e na derme. Vamos ver que alterações são essas. Então, na epiderme, a camada mais externa da pele, o suor é liberado durante a transpiração, poderá apresentar um odor mais acentuado. Por isso, para evitar odores desagradáveis, os cuidados com a higiene devem ser redobrados. Ao tomar banho, é preciso lavar bem as axilas com água e sabonete e depois usar um desodorante. Uma dica é usar preferencialmente roupas de algodão. Esse tecido absorve melhor a umidade e mantém o corpo mais arejado. Higiene, gente, sempre é bem-vinda, né? Quem não gosta de chegar perto de alguém que está cheiroso? Logo abaixo da epiderme, na derme, estão os folículos capilares, local de onde nascem e crescem os pelos e os cabelos. Na puberdade surgem pelos nas axilas, na região dos órgãos genitais, acima dos lábios e em outras partes do corpo. Aqui no menino já começando a aparecer a barba. Na derme também estão as glândulas sebáceas, que liberam um óleo que lubrifica os pelos e a pele. Essa lubrificação é importante uma vez que mantém a pele hidratada. Na puberdade, a pele começa a ficar mais oleosa, então pode surgir acnes, que são os cravos e as espinhas, que são infecções causadas por bactérias e se formam principalmente nas regiões da testa, da bochecha e do nariz, aqui ó, aparecendo na menina. Veja algumas dicas para manter a pele saudável e limpa. Evite banhos muito quentes e demorados, pois além de desperdiçar água, eles retiram a oleosidade natural da pele, tornando-a ressecada e desprotegida. E quanto mais tempo você ficar no banho e o banho estiver muito quente, vai estimular a glândula sebácea a produzir o sebo, portanto, não vai adiantar nada, né? Lave o rosto com sabonete neutro regularmente para eliminar as sujeiras que se acumulam na pele durante o dia. Não cutuque nem esprema nenhuma acne, pois isso pode agravar a infecção, além de deixar cicatrizes maiores. Utilize cremes ou medicamentos apenas com a orientação de um médico, nada que seu amigo usou, seu primo falou, nada disso. Se a quantidade de acne for grande, é melhor procurar um dermatologista para indicar o melhor tratamento para esse problema. E não ficar colocando a mão toda hora, porque você leva micro-organismo para o seu rosto. Nessas aulas você estudou as mudanças físicas, como o aumento da estatura, as mudanças na voz e na pele, que ocorrem tanto nas meninas quanto nos meninos durante a puberdade. Nas aulas seguintes, estudaremos um acontecimento muito importante, marcante na vida das meninas, que é a menarca, ou seja, a primeira menstruação. É a hora da tarefa. Agora é a sua vez, pessoal. Então, primeiro, quantas mudanças que ocorrem no corpo durante a puberdade? Responda. A. Por que isso acontece? Por que a gente tem essas mudanças? O que a puberdade está preparando o corpo? Para quê? Lembra que a professora explicou lá dos aparelhos reprodutores, do feminino, masculino, né? E tinha lá o slide falando da testosterona, que é da testosterona, tinha falando sobre a progesterona e o estrogênio, que são os hormônios masculinos e femininos, né? A testosterona nos meninos, a progesterona e o estrogênio nas meninas. E aí a professora falou, estava explicando sobre o ovário e sobre o testículo. Então,
Tudo isso, todas essas ações hormonais que ocorrem no corpo, tanto dos meninos quanto das meninas, tá preparando eles para quê? Para a vida adulta, né? Para quê? Para a reprodução. Então aí você vai pensar em tudo isso, com as suas palavras, você vai formular uma resposta aqui, porque você sabe formular, né? Então eu sei que tem gente que fica pegando lá a resposta e copiando, né? Mas você pode treinar aí a sua escrita, que até quem fica respondendo isso aqui direto, copiando, vai ter menos argumento, menos vocabulário para a hora que precisar produzir um texto. Ajuda para todas as disciplinas, inclusive de língua portuguesa. Então, utilize as suas palavras, escreva com as suas palavras. Assim você vai aumentar o seu vocabulário e você vai escrever melhor. B. O que promove as transformações físicas e comportamentais? O que a gente falou, né? Quem são os mensageiros químicos? 2. Pode-se dizer que a prática de atividades físicas regulares durante a infância e adolescência trará benefícios na velhice? Justifique. Só a gente pensar. Se eu estou cuidando da minha saúde hoje, quando eu for mais velho, como que eu vou estar se eu estiver cuidando? É claro que eu vou estar melhor do que aquele que não está cuidando. Então, você vai relembrar daquilo que você estudou e vai escrever com as suas palavras. Terceiro, por que em geral as vozes masculinas são mais graves que as femininas? Lembra, né? O que acontece? Quarto, leia. A falta de cuidados que se tem com a voz pode trazer sérias consequências à saúde, como câncer de laringe. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país no mundo com casos dessa doença. Se for detectado precocemente, o câncer de laringe tem 90% de chance de cura. Procure informações em revistas, jornais, sites ou entreviste um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista para saber quais devem ser os cuidados com a saúde da voz. Então aqui, fonoaudiólogo é o profissional que trata da deficiência da fala, da audição, da voz, da escrita ou da leitura. Otorrinolaringologista é um médico especializado no diagnóstico, no tratamento das doenças da cabeça e do pescoço, especialmente o ouvido, que é o oto, o nariz, que é o rino, e a garganta, que é o laringo. Então, você pode pesquisar na internet e você vai escrever aí o que acontece, o que precisa, né? Ele é responsável pelo quê? Lembra que tem que ter uma alimentação balanceada. O que ele vai fazer? Ele vai ensinar a pessoa a impor a voz, a beber bastante água, que é importante beber bastante água, né? Para não prejudicar esse órgão e etc. Não beber água muito gelada, né? Não, quando a gente estiver praticando atividade física, não pode ficar falando, porque você prejudica, né? Os músculos, eles começam a ficar, você demanda mais esforço deles, e aí a voz vai enfraquecendo. Quinto, na puberdade, algumas pessoas são suscetíveis a ter acne. Qual é o fator que desencadeia seu surgimento na pele? Então, você vai lembrar, né? Tem o fator da higiene, tem o fator da higiene, tem o fator hormonal? Tem. Eu posso controlar tudo isso? Pode, né? Só voltar lá que você vê. Melhorar esse aspecto. B. Cite 3 maneiras de reduzir o aparecimento da acne. Então, aí você vai voltar no texto e você vai escrever aqui, lembrando, gente, que tem os fatores genéticos também. Tudo que a gente está falando aqui, eu tenho o fator genético também que pesa em cima de tudo isso, tá? De todas essas características. Bom, então, a rotina da nossa videoaula, hoje nós estudamos o que é a puberdade, nós fizemos a leitura dos textos, a professora fez a maioria das atividades, restando aí para vocês apenas as tarefas. Então, pessoal, vamos estudar. Pode pesquisar na internet, você pode buscar outras fontes de informação, mas não deixe de estudar, tá bom? Então, nossa videoaula chegou ao fim. Espero que todos fiquem bem, um abraço e até a próxima.